Olá, turma, tudo bom? Então vamos aqui dar início a mais uma aula. E na aula de hoje vamos falar sobre razão, certo? O que seria a razão? Turma, na matemática, a razão é nada mais, nada menos que uma divisão, certo? Por exemplo, se eu tiver aqui, eu separei aqui um exemplo seguinte. Se eu tiver em uma sala 12 meninos e 18 meninas, e perguntar qual é a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas, o que a gente deve fazer? Ó, se eu tenho 12 meninos e 18 meninas, se eu quiser a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas, o que é que eu vou fazer? Simplesmente dividir o número de meninos pelo número de meninas, certo? Já se eu pedir a razão entre o número de meninas e o número de meninos, nós teremos 18 sobre 12, certo? Então, a razão na matemática nada mais, nada menos que uma divisão. E a leitura disso aqui, a gente faz o seguinte, ó, 12 está para 18, certo? Em relação à razão, nós temos algumas utilizadas bastante, certo? Vou falar aqui algumas delas. Vamos trabalhar algumas delas, né? E a primeira será a densidade demográfica. E como é que a gente calcula a densidade demográfica? Da seguinte forma: o número de habitantes, certo? Dividido pela área da região. Certo? Então, para a gente calcular a densidade demográfica, nós vamos pegar o número de habitantes e dividir pela área da região. Certo? A próxima que nós vamos trabalhar vai ser a escala. Aqui, ó, vai ser, vou botar aqui um Dzinho sobre um Dzão. O que seria isso? Aqui o Dzinho, o comprimento do desenho, certo? Do desenho do objeto, e o Dzão vai ser o comprimento real, certo? Então, ó, quando a gente entrar numa loja de brinquedo, a gente pega aquelas miniaturas, aqueles carrinhos em miniatura, ele vai estar lá a escala, certo? Ele vai estar o comprimento do desenho sobre o comprimento real. A escala pode ser representada também da seguinte forma. Por exemplo, 1 sobre 45 ou 1 dividido por 45. Certo? Quando a gente pega um mapa também, sempre no cantinho tem lá a escala, certo? Aí tem um tracinho e um número, ou seja, a cada centímetro vai valer alguns quilômetros, que é o tamanho real, certo? Então, densidade demográfica, escala, e vamos ter também a velocidade média. Tudo isso são razões, certo, turma?
Então, ó. Como é que a gente calcula a velocidade média? A distância sobre o tempo, certo? Então, a velocidade média vai ser calculado sobre a distância, vai ser calculado com a distância sobre o tempo. E vamos falar também sobre, vamos ver, né, também a densidade de um corpo. A densidade de um corpo vai ser a massa sobre o volume daquele corpo, certo? Então, ó, turma, razão, eu vou deixar aqui a página 137 até 139, certo? Para vocês estarem praticando essas razões que nós acabamos de ver aqui, tá ok? Então, ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau.